Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje essa live é especial. A gente vai conversar com a Shirley. Tá escutando agora? Tava dando eco. Eu desliguei e liguei de novo. Pessoal, vocês estão me escutando agora? Tá ótimo. Pronto, eu vou te chamar, Shirley, tá? Pronto. Tá me ouvindo? Agora estou. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite. Como a gente está falando para todo mundo do Brasil, né? Eu gostaria que tu se apresentasse. Pode ser? Você vai dizer seu Pode. nome, de onde você está falando, tá bom? Tá. Eu me chamo Shirley, eu tenho 21 anos e sou daqui de Juazeiro do Norte, Ceará. E, primeiramente, eu gostaria que você falasse como foi que você descobriu que você sofre de ansiedade. Quando tudo que eu ia fazer eu ficava nervosa. Antes sofria antecipadamente. Antes de acontecer eu já estava passando mal. Nossa! E aí eu quero que você fazia. Passava mal. Sofria antes, durante e depois. E quando começou isso? Isso foi agora? Ou Com a já faz pandemia, tempo? depois da pandemia. O que era que resultava no teu corpo? Como era que tu se sentia? Tu chorava? Tu sentia calafrios? O sudorese? O coração acelerava? O que era que tu sentia? Ficava com as mãos suando, dor de cabeça, muito estresse, qualquer coisinha, pouca coisa já era motivo para estar explodindo, para estar agoniada, nervosa. Ficava toda se coçando, me coçando muito também. E quando era pico, eu criava muita espinha. Hum. Isso aí, na tua opinião, o que é que estava atrapalhando mais ainda a tua vida? Medo, acho que medo. Tudo que ia fazer, tinha medo de fazer errado, alguma coisa assim. Aí ficava nervosa, ansiosa e acabava acontecendo esses sintomas. E tu chegou a buscar ajuda, procurou uma psicóloga, psiquiatra, algum médico, alguma coisa do tipo? Não. Mas, Não, o primeiro contato que eu tive assim foi contigo lá na terapia. mas passou pela tua cabeça, teus pais chegaram a pensar em te levar a psicóloga, psiquiatra? Sim, eu que nunca quis mesmo. Por quê? Não sei, não. Acho que eu não me sinto à vontade. Não me sentia, né? Acho que a maioria das pessoas se sentem assim também. E como foi que tu me conheceu? Na aula, na aula de biologia, gente, ela é minha professora, era, né, minha professora de biologia. Aí, em uma das aulas, ela falou que era terapeuta, que ia ter um encontro. Aí eu me inscrevi e passei uma semana, acho que uma semana. Ah, A então já gente foi na fazendo aula encontro. remota, né? Eu fui tua Foi, professora na isso, aula remota, né? foi. Gente, vocês devem estar pensando, ah, elas já se conheciam. Na aula remota, os alunos não ligam a câmera. A Nem gente fala. só vê o início da, ou melhor, a primeira letra do nome. Então eu não sabia que ela era minha aluna, né? Eu vim saber depois, com o depoimento dela, que ela era minha aluna. Olha que interessante, né? Depois de quanto tempo tu começou a perceber, né? Porque a gente começou todo um trabalho, né? De meditação, de consciência. Gente, para quem não sabe como é o trabalho sobre a questão de você entrar nessa, de entender sobre você, né? Para aí sim você conseguir trabalhar a sua ansiedade,
né? Não é só a questão de você fazer uma meditação, fazer um exercício de respiração, né? Toda vida que a gente vai trabalhar, né, na terapia, a gente primeiro começa com a expansão de consciência. O que é isso? É fazendo com que você perceba o que é que está acontecendo, quais são os gatilhos mentais que fazem com que você tenha a crise de ansiedade. Não só isso, mas como surgiu essas crises, como surgiu esses gatilhos, o que foi que aconteceu. Às vezes algo que aconteceu lá na infância vai repercutir agora, depois da vida de adulto. E aí você percebe que estava simplesmente escondido, né? E depois de adulto tem que acontecer às vezes alguma coisa para que isso ali exploda e explode de vez. E você fica perdido. Então, a gente tem primeiro essa conscientização, né, do que é que está acontecendo. Depois vai fazer o trabalho de meditação, de exercícios de respiração, para poder voltar a atenção para dentro de si. A gente não descarta psicólogo, psiquiatra de jeito nenhum, porque é um trabalho integrativo, né, em maneira alguma. Às vezes é preciso tomar um ansiolítico? Sim. Quando a crise de ansiedade ela é muito forte, que você não está conseguindo controlar com os exercícios, obviamente vai ter que procurar um médico, psiquiatra, para lhe solicitar um fármaco, né? Ou seja, um ansiolítico, antidepressivo, algo desse tipo. E a terapia, né, vai servir como um complemento, vai servir para que ajude a potencializar a sua rotina, né? Mas o remédio em si sozinho, ele não vai ter não vai ter tanta função no seu dia a dia, a não ser nas crises de ansiedade, né? Então, a Shirley, ela passou por uns dias tendo essa expansão de consciência, né? Foi uma semana, não foi, Shirley? Foi a mentoria, né? Foi em grupo, né? Recordar aí como foi. Eu convidei, aí tu pegou, se inscreveu. Me conta aí como foi. Conta a história aí pro pessoal. Acho que tá todo mundo querendo saber como foi isso. Foi na aula, né? A senhora mandou, falou que ia ter um encontro, aí mandou o link, aí a gente se inscrevia. Aí teve várias pessoas que se inscreveram, a gente ficava, eram 10 horas da noite, que era quando todo mundo acabava suas tarefas. Antes de dormir, fazia a meditação, que era fechava os olhos, ficava entrando na consciência da gente, né? A gente ficava falando para repetir umas palavras, aí ia acalmando, ficando mais tranquila, para poder dormir, porque a ansiedade gera muita insônia. A gente fica com aquilo na cabeça, o que vai ser, o que vai acontecer amanhã, o que vai ter amanhã, eu vou apresentar um trabalho, eu tô nervosa, não sei o quê, e acaba não dormindo. Então, fazer isso antes de dormir era essencial, porque acalmava, a gente ficava mais tranquilo e dormia e conseguia fazer as coisas no outro dia, porque a pessoa com insônia não dorme, então não descansa a mente não para, que é a hora que a única hora que a gente tem para descansar, a mente, é na hora de dormir. Então, se você não dorme, a mente fica lá a milhão, você não consegue nem descansar e nem consegue fazer o que você tem que fazer no outro dia. Então, era essencial esse horário, que a gente dormia em paz e no outro dia dava certo. E tu me falou no relato lá, na escrita que tu mandou pra mim, né? Que melhorou até tua relação com teus pais, não foi? Tu ficava sempre Com trancada. todo mundo. Com todo mundo? Com todo... inclusive eu tô aqui a primeira vez, tô na live, mostrando minha cara. Eu só tiro foto e olho lá. Eu não sou muito difícil eu tomar a iniciativa de chegar em uma pessoa e ter amizade, qualquer coisa assim. Primeira coisa que eu fiz foi eu te mandei um áudio, né, falando também, que eu sou difícil de atender até ligação. Eu era muito travada em falar, então depois disso eu consigo mais conversar com as pessoas normalmente, inclusive com o pessoal daqui de casa, que eu não conseguia antes. E estou fazendo um estágio também de tarde, e eu fiz esse estágio ano passado, desses encontros. E eu falei com duas pessoas o estágio inteiro. Foram 15 dias e eu não conseguia falar com o pessoal. Não falava nem com a coordenação nem nada, foi só na minha. E já dessa vez eu já converso com todo mundo, com a coordenação, com o pessoal lá todo.
Mudou da água para o vinho. Nossa, olha aí, foi melhor do que tu tá dando aqui um relato melhor do que tu me falou lá no áudio e na escrita, no caso, Recente né? ainda lá. Oi? Tava recente ainda lá. Né? Tu me falou também alguma coisa que tu tava querendo um emprego, aí depois recebeu, Sim. como foi mesmo? Esse aí foi o primeiro que aconteceu. Eu tinha feito a entrevista em fevereiro do ano passado e já era setembro, outubro e ainda não tinha tido notícia nem nada. Aí eu fiz a meditação no primeiro dia, aí tu tinha falado pra gente escrever no papel nossas metas e falar eu quero, eu posso, eu consigo. E ficar repetindo no espelho todo dia. Eu fiz isso no primeiro dia. Quando foi no segundo dia, eles me chamaram, que era a minha primeira meta era o emprego. Quando foi no segundo dia, eles me chamaram para outra entrevista. E quando foi de noite, já tinha sido selecionada, já pediram para assinar a carteira e tudo. Gente, isso que ela tá Foi num dia falando, só. nossa senhora, isso que ela tá falando, a gente, nas terapias holísticas, a gente fala de cocriação. O que é cocriação para as terapias holísticas? O Criador, Deus, ele já criou tudo. E nós, como filhos de Deus, né, a gente não precisa mais fazer nada, vamos dizer assim, porque ele já criou, né? E como ele criou tudo e nós somos filhos dele, a gente é co-criador, a gente cria, né, junto dele. Ou seja, a gente pega as coisas que ele já criou e transforma no que a gente quer. Então tem toda uma técnica, né, para que a gente converse direitinho com Deus, né? Então na meditação eu ensino esse passo a passo, né? Na mentoria eu ensino esse passo a passo. Aconteceu diversas vezes comigo, ainda acontece, e eu tô aqui maravilhada, Shirley, porque no primeiro dia tu já conseguiu cocriar Foi. aquilo que tu queria realmente, né? Então, não Foi o é, que eu estava há mais de 6 meses esperando. olha só, então não é uma coisa impossível, não é uma coisa que só eu consigo, só a Shirley consegue. É algo que qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa. Ah, Natália, mas tem que ter fé. Tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Tem que ter fé em você, né? Deus, ele disse que a gente pode tudo, né? O livre-arbítrio está aí, nós podemos tudo. Então, se eu não tenho fé nas coisas que eu quero conquistar, se eu não tenho fé que eu vou conquistar, então é melhor ficar sentada esperando o tempo passar, né? E a Shirley, ela fez os exercícios direitinho, olha, fez tão direitinho que da primeira vez ela já conseguiu e não parou por aí. Vejam só, uma pessoa que passou a aula sempre com a câmera desligada, não conversava com ninguém. E ela, assim que eu perguntei a ela, eu nunca vi pessoalmente, a primeira vez que eu tô conversando com a Shirley assim, só eu e ela, entre aspas, né? Que vocês podem fazer pergunta aqui pra gente, tá? Então, lá na mentoria, a gente conversava, mas era em grupo, né? E mesmo assim, para vocês verem como funciona, era online. Era online. Então, tinha horas lá que eu não estava vendo ninguém, porque as pessoas desligavam a câmera e ficavam só me escutando. Mas mesmo Eu nunca assim, me liguei. olha só, mas mesmo assim, a Shirley está aqui para provar como dá certo. Como dá certo, só basta a gente querer, né? Então, para a gente conseguir as coisas, primeiro a gente tem que querer. Depois arregaçar as mangas, né, Shirley? Shirley, Correr atrás, não adianta ficar só pedindo. conta aí, foi difícil essa semana de mentoria? Os Não, exercícios que eu passava eram difíceis de realizar? não, nem um pouco. Qual foi o exercício Era que tu muito mais simples. gostou? Aquele que tinha que fechar os olhos, aí tu ficava falando das cores, assim, que tava, imagine uma floresta e tal. Aí tu falava que a gente ia sentir alguma coisa se tivesse sobrecarregada. Aí eu senti dor de cabeça. Eu tinha dor de cabeça forte na hora. Aí tu falou que quem tivesse sentindo algum mal-estar, alguma coisa assim, era porque estava muito sobrecarregada e precisava descarregar essa energia. Aí eu escrevi no papel, aí passou. Nunca mais eu senti nada assim. No momento a pessoa fica assustada. Nossa, eu tô aqui em terapia.
Como é que eu tô sentindo uma dor de cabeça, né? Ficar assustada. Teve outra pessoa também que entrou em contato comigo, Natália, calma, calma, isso é liberação. Tá tudo bem, Isso. isso é liberação, daqui a pouco passa, né? Shirley, eu queria que tu... Teve outra também que tu falou que eu dormi na hora. Não sei se tu lembra. Teve um que tu tava falando assim, tu falou, alguém dormiu, eu acordei no outro dia, só porque eu tava tão, tipo, tinha tanta coisa assim na minha cabeça que na hora que tu tava falando as coisas, que a gente tava repetindo, foi como se tivesse descarregado, passou tudo e eu adormeci. Ah, eu lembro, foi no meio da semana, mais ou menos. Outras pessoas também dormiram. Não falaram comigo, Foi. eu fiquei sozinha, falando e não escutava nada. Era um silêncio absoluto. Aí eu, pessoal, já que ou vocês me abandonaram ou dormiram, eu vou desligar e amanhã a gente conversa. Quando foi no outro dia, Foi. Aí todo foi mundo. você e todos os outros dizendo, né? Ei, Natália, perdão aí que eu acabei dormindo, eu não vi mais nada, né? Foi maravilhoso. Então, vamos ver quem é que está aqui com a gente. Olha, tem um Paula Jordani. Tereza, minha aluna lá do Olhe para Si. Eu quero, eu posso, eu consigo. A Tereza também tem um relato maravilhoso. Depois a gente vai conversar também, né, Tereza? A Dagonelli, D'Ambrosio, professor Maurício, Natália dos Santos, Vanessa Martins, Fernanda, Gildênia, Ribeiro, Dagonelli, Aninha, Bruna. Eita, tem para subir aqui, Zaira, Roberta, Souza, Nicolau, Vanessa, Eduardo e tantos outros aí que tá mais para cima que não dá para mim ver agora. Mas um beijo para todos que estão participando. Muito obrigada pela presença de vocês. Quem tiver alguma dúvida, né, quiser perguntar alguma coisa para mim, podem ficar à vontade. Para a Shirley também, Pode. né? Então, Shirley, eu queria que tu me contasse como foi que tu já começou a sentir as melhoras da tua ansiedade lá naquela semana, né? Como foi que tu já começou de seita? Eu já tô diferente. Como foi que tu conseguiu notar que tu estava melhorando? O primeiro ponto foi o sono, que eu já conseguia dormir sem estar martelando aquela coisa na minha cabeça, pensando naquilo. A segunda coisa foi que eu conseguia falar. Antes eu não conseguia falar. Eu ficava só, era só tudo na mente, na mente, na mente, e não falava o que eu queria em nenhuma hora, em nenhum momento, em canto nenhum. E nem com ninguém. Aí depois eu conseguia falar mais tranquilo, sem ficar. A terceira coisa, tudo que eu ia falar era tremendo. Com qualquer pessoa que fosse. Tão nervosa que eu era, eu ficava tremendo. Então eu já conseguia falar mais igual eu tô aqui, meu Deus do céu. Nem tô acreditando que eu tô aqui. Mas enfim. Porque nem até para apresentar trabalho na escola, na faculdade, eu não conseguia. Ficava o meu corpo inteiro tremendo. Eu passava um nervoso uns 2 dias antes. Até no dia eu conseguia e passava nervoso mais 2 dias depois. E hoje em dia eu não sinto mais isso. Estou no estágio apresentando uns animais lá no shopping. E eu apresento para todo mundo que chega. E eu não sinto nervoso, não sinto nada. Todo mundo que chega eu apresento tranquilamente. Foi mudança total. E acho que a primeira coisa, as primeiras coisas que eu notei foram essas três coisas. Que eu conseguia dormir, conseguia falar e não ficava nervosa antes de falar. Teus pais notaram a diferença? Sim. Eu nem falava com eles direito, não. Com ninguém daqui de casa, só ficava quieta no meu quarto e agora a gente já conversa, já brinca, assiste coisas junto. Chegaram para ti para perguntar o que foi que aconteceu que tu mudou? Eu que falei. Foi? Eu já fui direto falando. Como foi? Me conta. Falei, falei que tinha. Minha mãe perguntava, né? O que é que eu ficava fazendo 10 horas da noite olhando para o celular. Aí eu expliquei para ela como é que funcionava e tal. Aí ela falou: tu mudou mesmo, tá conseguindo conversar mais. É isso. E os amigos notaram também a tua mudança? Mais ou menos, porque eu, com os amigos, eu sou mais tranquila.
Mas é mais com as pessoas que eu não conheço que eu tinha mais essa trava. Mas depois dos encontros, não. Eu consigo falar com as pessoas que eu não conheço normalmente, conversar, puxar assunto, coisa que eu não conseguia. A pessoa fala assim, nossa, vai ter isso. Eu, legal. E pronto, morreu o assunto. Eu não conseguia interagir de jeito nenhum. E agora eu já consigo. Puxar assunto, já consigo conversar, esticar a conversa, trocar ideia, trocar conhecimento, que eu não conseguia de jeito nenhum. Eu me sentia, é como se eu fosse inferior às outras pessoas, como se elas soubessem mais que eu e eu não conseguia me expressar. Era assim. Então, assim, com essa semana, né, tu conseguiu controlar a tua ansiedade, tu conseguiu encontrar o teu eu interior. Então, para quem está chegando agora, a Shirley, ela sofria de ansiedade, mas não era só ansiedade, né, era Shirley? Ela se travava um pouco, ela não conseguia ser tão espontânea. E na mentoria, né, ela conseguiu perceber, ela conseguiu levantar a autoestima dela e perceber a capacidade que ela tinha guardada nela. E hoje ela consegue pegar essa capacidade dela, né, e agir e buscar o que ela tanto quer, né? Então, isso aí, imagina aí, tu não tomou remédio, né, Sheila? Foi só com a mentoria, né? Não precisou de se intoxicar com fármacos, no caso, né? E imagina aí, pessoal, como não deve ser bom, né? A sensação que ela deve estar sentindo, dessa leveza, de ter conseguido sair desse estado de crise de ansiedade constante, né? Porque a gente sabe que se a ansiedade a gente não tratar corretamente, pode acarretar até numa depressão, né? Porque você começa a se colocar tão para baixo na ansiedade que você não vê mais motivos para ir atrás das coisas que você realmente gosta, das coisas que você quer, né? E aí, com a mentoria, a Shirley, ela conseguiu, né? Os créditos, gente, não é só meu, porque eu sozinha não faço nada, né? Mas isso aí, os créditos é dela também, principalmente dela, porque ela se permitiu, porque ela fez os exercícios. Natália, que exercícios são esses? São exercícios de visualização, são exercícios de Ho'oponopono, as meditações que eu faço, eu explico passo a passo. Então, eu mando o PDF para a pessoa fazer aquilo dali durante o dia e vou acompanhando, né? Porque não é só você assistir uma hora de mentoria e passar o resto da semana sem fazer nada. Não é assim. Assim não vai funcionar, né? É igual você ir para a escola, para a faculdade, assistir uma bela de uma aula, não anotar nada, né? Passar o restante E da semana. não é só um exercício, é um conjunto de ações que você tem que fazer durante o dia. Que nem de manhã, tu falou pra gente se olhar no espelho e repetir 3 vezes uma frase. Aí, de tarde, você botava os seus objetivos que você queria alcançar no dia. E no começo da semana, você botava os objetivos que você queria alcançar no mês. E de noite, a gente fazia a meditação. Inclusive, a listinha que eu tinha feito naquela semana, eu já alcancei tudinho. Eu posso saber? Era um emprego, era me relacionar melhor com meus pais, com a minha família, era conseguir falar mais abertamente, era ser mais espontânea, essas coisas. Menina, eu fico assim, quase sem palavras, de tanta felicidade, porque quando a gente se encontra numa coisa que a gente gosta, né? Porque eu amo ser terapeuta, eu amo ensinar, amo ensinar. Além de professora universitária, eu inventei de ser professora também de mentorias, né? E uns relatos desses aí, sinceramente, eu me emociono, né? Porque ver que você está ajudando o outro, e, gente, não tem preço. Valer, né? Faz valer a pena. E, claro, tudo, eu sempre gosto de dizer que tudo que a gente faz na vida é por interesse. É por interesse, né? E aí, olha o meu interesse aqui.
em ver um depoimento maravilhoso desse, né? Não existe só interesse financeiro, né? Existe o interesse emocional. Eu acho que o interesse emocional, ele ainda se supera, porque ele pega o nosso ego e bota a gente lá em cima. Com certeza. Faz com que a gente... Faz a gente perceber que está no caminho certo, né? Exatamente, né? Tá alcançando o propósito. Imagina aí a tua emoção ao tu conseguir tudo que tu tinha listado. O que tu sentiu, É. Às vezes eu nem acredito. tá vendo? E isso aí também, eu listei, uma das coisas que eu listei quando eu comecei a ser terapeuta, foi isso. De um dia eu ter depoimentos de pessoas que eu consegui ajudar, de ser reconhecida como uma das melhores terapeutas. E a sensação é indescritível, né? A gente conseguir ver, assim, a superação. Gente, eu resolvi falar muito de ansiedade porque a maioria das pessoas que me procuram é questão de ansiedade. Até criaram o termo mal do século, né? Então, eu vejo que a maioria das pessoas estão sofrendo muito com as crises de ansiedade. Então, por isso eu resolvi mostrar para as pessoas que existe sim uma maneira, mas não foi de uma hora para outra que eu simplesmente pensei e comecei a fazer a propaganda, a falar, a explanar sobre. Não foi de uma hora para outra, né? O que me instigou a ir atrás de mais materiais, de buscar assuntos relacionados à ansiedade, né? Foi ver que eu consegui sair também da minha ansiedade, né? Sem precisar de coisas que não estavam ao meu alcance, né? Porque imagina você ter que ficar se dopando direto com medicações que trazem efeitos colaterais e também adversos, né? Então, eu tive crise de ansiedade. Eu imaginei... só tá a minha imagem, a Shirley sair. Eu tô vendo se ela entra novamente, para eu chamar ela de novo. Acho que a internet dela caiu. De repente ficou tudo preto aqui, rodando. Eu acho que foi a internet dela que caiu. Vamos esperar ela aqui um pouquinho, ver se ela volta, tá? Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Voltando aqui. Então, eu comecei a querer me entender lá atrás, quando eu tive as crises de ansiedade, lá no meu ensino médio. E, gente, eu não sou tão novinha, mas também não sou tão velha não, viu? Faz um tempinho isso. E eu sentia tanto mal-estar, né? Eu não via o porquê que tá viva, de estar viva, né? A minha vontade era realmente de morrer, de a terra se abrir e eu cair dentro. E nisso aí eu fui, por que que eu tô sentindo isso? Né? Por que é que eu não tô sentindo a presença de Deus aqui? E aí foi aquela confusão na minha cabeça. E assim que eu comecei a ser terapeuta, eu fui em busca disso. Eu fui tentar entender o que foi que aconteceu comigo, né? Pra eu também ajudar outras pessoas. Eu pensava nisso também, um dia, né? E aí, quando eu comecei a atender, eu comecei a ver que tinha, sim, que o jeito que eu consegui sair da minha ansiedade, né, a qual eu conseguia... eu tenho TDAH, um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, que também gera ansiedade, e eu não tomo nenhum tipo de fármaco, né? Então, eu utilizo exercícios, né, de respiração, meditação, óleos essenciais, que inclusive a Essencial Cariri entrou aí, quem quiser comprar, segue eles aí. Pois é, o óleo essencial me ajuda muito, né? Porque são coisas naturais e eu acabo passando isso, eu acabei passando isso para os meus alunos também, e acabo passando isso para as pessoas que... Natália, o que é que eu faço? Eu estou em crise de ansiedade. Então, vamos fazer os exercícios, vamos utilizar as coisas naturais, chás e tal.
antes de ir para algo mais pesado, né? Vamos dizer assim. Só que isso tudo são paliativos. Você não pode, toda vida que eu tiver crise de ansiedade, eu só vou fazer os exercícios. Não é só assim. Se está sendo as crises constantes, o que você tem que fazer é procurar saber por quê. É procurar um tratamento, né? Isso, Célia, ainda existe muita discriminação com pessoas que sentem ansiedade. Exatamente. Então, se você, por isso que eu falo tanto, se você está sentindo algum sintoma, está com aquele aperto no peito, vontade de chorar de vez em quando, isso não é só angústia, né? Então, procura um tratamento. Procura, não vai logo para um médico, não. Procura primeiro um psicólogo, um terapeuta holístico, aquele que você se identifica mais, para você conseguir superar isso aí, né? Antes de você ir para o médico. Por quê? Porque se você vai para o médico, a primeira coisa que ele vai dizer, toma um remédio. A não ser que suas crises estejam muito fortes. Aí sim, tem que procurar logo mesmo, porque se você não está conseguindo se controlar de jeito nenhum, então tem que procurar logo um médico, né? Mas enfim, o psicólogo e o terapeuta holístico, eles junto, ou você pode optar por um ou por outro, você pode escolher isso, né? Vai te ajudar, né? Então, deixa eu puxar a sardinha agora para o meu lado, né? Eu, como terapeuta holística, eu vou olhar para você, né, como um conjunto, sentimento, né, suas emoções, o físico, o espiritual, que não tem nada a ver com religião. Não tem... Natália, eu não sou católica, ou então eu sou católica, eu sou crente, eu sou isso. Não importa, não importa. A espiritualidade, ela não tem nada a ver com religiosidade, né? Espiritualidade é quando você olha para dentro de si, você consegue sentir a presença de Deus, independente se tenha um padre, um pastor, isso aí não importa. Então, as terapias holísticas... Oi, Shirley, voltou, vou te chamar de novo, Shirley. As terapias holísticas, ela não substitui nenhum outro tratamento. Muito pelo contrário, ela complementa, né? Então, no meu caso, eu trabalho falando sobre como você vai encontrar as raízes, né, da tua ansiedade, como é que você vai lidar com elas, né? E para isso, eu e minha equipe, a gente criou a imersão dominando a ansiedade, né? Que o Bruno está até falando aqui. Fala mais sobre o que é essa imersão dominando a ansiedade, né? Eu estava contextualizando para chegar aí, né? Então, por que eu fiz a mentoria lá, Shirley? Porque eu já estava testando o método, né? Eu já estava validando o método, que agora eu resolvi ensinar esse método. Lá naquela mentoria, eu estava sendo a terapeuta e agora eu vou ensinar. Dia 2 agora de fevereiro, quem não está inscrito, né? A inscrição tá no meu perfil, lá na bio, o link de inscrição, Imersão Dominando a Ansiedade, onde eu vou explicar, né, os passo a passo para você conseguir fazer isso. Para você, por exemplo, Shirley, você pode fazer a minha propaganda. Vale a pena? Vale, com certeza. Se várias pessoas conseguiram o que eu consegui, Lá na imersão, a gente vai analisar isso aí, né? A gente vai buscar entender. Natália, mas tu vai analisar pessoa por pessoa? Não. Eu vou te ensinar como é que você vai se analisar. Shirley, eu te analisei? não. Eu te ensinei quer dizer, eu te guiei a tu se analisar, não Mas, foi? Eu vou fazer isso lá na imersão. Eu aprimorei a técnica, né? Estudei mais. E lá na imersão eu vou fazer isso, né? Tereza está dizendo que quer saber mais sobre as tuas raízes.
Tereza, não se preocupe. Você vai saber mais lá no curso também. Logo, logo. Mas, Tereza, faz parte também, se inscreve lá na imersão, tá? É gratuito, para quem não se inscreveu ainda, a imersão é gratuito. Tá aqui a Shirley, ela é a minha prova viva, concreta, que vale a pena. Olha essa menina linda, do sorriso lindo, que ficava travada, que não conseguia colocar toda essa beleza aí para o povo, para o mundo ver que existia, né? Tu vai ser professora também, Shirley? Tô pensando. Olha aí, que maravilha. Pode ser o que você quiser, né? Pode ser o que você quiser. Tu se forma quando? Ah, tô no quarto semestre ainda. Tem um chãozinho ainda para decidir. Várias cadeiras para pagar ainda para entender o que você realmente quer. Shirley, e o que mais tu aprendeu, assim, na questão de controle? Hoje em dia, porque a ansiedade é algo comum, né? A ansiedade é do ser humano mesmo, é um sistema de defesa da gente. A gente tem que sentir ansiedade. Então, hoje em dia, quando tu vê que a tua ansiedade está aumentando um pouco, tu faz o que para ela diminuir logo? O exercício de respiração que tu ensinou. Puxa 5 segundos, segura 5 segundos, solta devagar. Aí, na hora, acalmo, aí eu penso, se eu me programei, se eu me planejei, então isso vai dar certo, não tem por que dar errado, e se der errado, tem jeito pra tudo, né? Aí fico mais tranquila. Gente, existem vários tipos de exercícios. Tereza, depois eu falo contigo no WhatsApp e te mando o link, tu se inscreve direto, tá bom? Existem vários tipos de exercícios, né? Lá na mentoria eu falei, não foi, Chiles, que não só existe esse exercício de respiração, existem outros exercícios de respiração, né? E na imersão ainda tem outros exercícios. Eu já botei à prova outros exercícios com outras pessoas e deu certo, Shirley. Pronto, não tem de que reclamar agora. Então, menina, é tanto exercício que tu não tem noção. Porque assim, pra que tanto exercício? Porque às vezes você faz um e não dá certo. Aí você vai e faz outro, né? É. Como eu estava até comentando agora de noite com meu cunhado, dizendo assim, às vezes a pessoa pensa assim, que eu vou aprender todos os exercícios, eu não vou procurar fazer terapia, não vou fazer nada. Eu vou aprender todos os exercícios, toda vez que eu tiver uma crise de ansiedade, eu vou fazer exercício e pronto. Não é assim. Teu corpo vai se acostumar com o exercício e depois não vai mais nem dar certo. Não, não. A Shirley está conseguindo porque não é sempre que a ansiedade dela aumenta, né, Shirley? É só quando é uma coisa que eu não tô dominando. Aí ela vem, mas depois, acho que eu nem tive mais depois não, daquela semana não. Então, gente, a gente tem que fazer isso. A Shirley, ela se conheceu mais, não foi, Shirley? Depois daquela semana. Tu começou a olhar mais para dentro de si, não foi? Isso. E também cada pessoa é um organismo, cada um tem sua história, então cada um tem que se reconhecer para depois ver qual exercício vai dar certo, qual o pensamento que você tem que ter para dar certo, o objetivo que você tem que buscar para fazer dar certo, para diminuir essa ansiedade. Tem que primeiro parar para olhar para si, para depois ver o que você tem que fazer de fato para melhorar isso. Tu acha que sozinha, se tu não tivesse tido a semana, participado da semana, tu acha que sozinha tu teria conseguido sair das crises de Não, ansiedade? não. Porque eu entendo que a gente sozinho não tem motivação para buscar nada, não tem coragem, não tem determinação, não. Tem que ter uma pessoa ali para você ver que essa pessoa está conseguindo, para você ver, nossa, se eu conseguiu, eu consigo. Para você vendo, você acredita mais do que você só pensar, eu vou fazer. Aí no outro dia, não, eu já não vou fazer, tô com preguiça. Aí no outro dia, não quero mais. E você tendo
aquele conjunto de pessoas fazendo com você, que nem a gente teve, né, o encontro, foram várias pessoas, que falava, não, ela vai, então eu vou também. Não, deu certo com ela, então eu vou fazer também. Porque, querendo ou não, a gente é humano e a gente é assim. Quando vê uma pessoa fazendo, quer fazer também. Não quer, a gente não é solitário. E o interessante que eu acho, assim, em questão de você fazer em grupo, né, é porque quando você olha o problema do outro, o teu às vezes diminui, Isso. né? Porque às vezes a gente fica sempre pensando a mesma coisa, naquele mesmo problema, né? No caso, quando você está com ansiedade, eita, eu vou ter um exemplo aí, vou ter que ser entrevistada. Eita, meu Deus, e agora? E se me fizerem uma pergunta que eu não sei responder? Eita, né? Você sempre fica com aquele mesmo pensamento. E aí, quando você vê que é uma coisa natural, aí você já começa a relaxar. E na mentoria, Isso. né, quando você começa a prestar atenção no relato das outras pessoas, né, porque teve disso, não foi? Teve pessoas que disse o que era que estava passando, teve gente que desabafou mesmo, né? Aí você fica olhando assim, analisando, poxa, e eu tô reclamando da minha vida, né? Você acaba fazendo E uma você vê autoanálise, também né? que, isso, e você vê também que não é só você que tem problema. Todo mundo tem problema e que é normal. Então, você, na hora que você vê outras pessoas falando, Eita, a energia de Shirley de novo. Pois é, então lá na mentoria tinha disso, né? Eu dava espaço para a pessoa falar. Assim como na imersão também vai ter disso. Né? Eu não, Natália, por que é que eu preciso me inscrever? Né? Porque você vai ter acesso, não vai ser pelo Instagram, né? Você vai ter acesso ao link, né, da aula ao vivo. Se você não inscrever, você não vai ter acesso. Então, a inscrição, ela é fundamental para você participar. Mais uma vez, é gratuito. Qual é a minha intenção? Ajudar vocês que estão passando por essas crises e não sabem o que fazer, né? Então, lá a gente vai ter esse momento do despertar. Eu vou explicar para vocês sobre a questão das mentes, né? Das crenças, o que são crenças, né? Que são verdades que a gente pega para a gente, às vezes lá na barriga da mãe da gente, né? Quando a mãe da gente passa por algum trauma, a gente pega aquele trauma pra gente e quando cresce a gente não sabe por quê. Não tem quando você às vezes olha para a cara de uma pessoa e é da família, mas eu não gosto. Às vezes você descobre que essa pessoa brigou com sua mãe quando sua mãe estava grávida de você. Então tem todo um contexto, né, de entendimento. E às vezes essas crenças, elas são as responsáveis pelo desencadeamento da ansiedade, né? E vou explicar lá também para vocês que quais são os mecanismos que o nosso cérebro ele faz para processar o medo e a ansiedade, eles são na mesma via. Então é por isso que a gente não consegue controlar sozinho, né, de início, se a gente não sabe as ferramentas corretas, se a gente não tem uma direção, né? Porque a mente da gente, ela não sabe o que é um perigo real e o perigo imaginário. Não sabe. É tanto que quando você fecha os olhos e você imagina algum sendo assaltada, você imaginar sendo assaltada, seu coração ele vai começar a disparar. Você vai começar a suar. E o medo, ele pode ser tão intenso como um assalto de verdade, né? Nossa mente, ela não sabe o que é passado, ela não sabe o que é futuro, ela só sabe o que é o agora. E a gente tem que trabalhar o agora. Ah, a Natália está dizendo, então, eu não preciso pensar no passado e nem preciso pensar no futuro. Eu não estou falando isso. Você não deve ficar só pensando no passado, vivendo das coisas que já passou. Tem muita gente que desencadeia a crise de ansiedade por causa disso. Porque aconteceu alguma coisa, acha que sempre vai ficar acontecendo e não é bem assim. Já foi constatado pela neurociência que 90% dos nossos medos não acontecem. Aquele medo do que já passou, né? E às vezes você fica naquela vibração,
Se todo namorado que eu arrumar, ele vai me trair, né? Será que é assim? Será que não é porque tu tá atraindo também? Ah, Natália, então a responsabilidade é minha. Gente, tudo que se relaciona à vida da gente, a gente tem que ter a responsabilidade, né? Então, a gente tem que entender o que é que está acontecendo com a gente, para aumentar a nossa frequência e atrair coisas boas para a gente, né? Porque, caso contrário, a nossa energia ela vai ficar negativa, né? A gente vai ter um decaimento da nossa vibração e a gente vai atrair aquilo que não dá certo. E o que é que vai acontecer com isso? Você vai começar a ter pensamentos negativos, né? E esses pensamentos negativos, eles podem desencadear as crises de ansiedade. Que crise, como eu falei, a ansiedade ela existe normalmente. Todo mundo tem ansiedade. O problema é quando ela está exagerada. Quando ela está fazendo com que você trave. Está fazendo com que você tenha medo. Quando a ansiedade não deixa você agir. Quando não deixa você buscar o melhor para você. Aí sim, você tem que ter cuidado. E tem que procurar uma terapia, né? Se for simplesmente uma ansiedade que, antes de uma prova, né? Algo que não é tão cotidiano, tudo bem, é normal aumentar um pouco a ansiedade assim. Você não quer dizer que você está em crise. Agora, se for uma coisa constante, né? Todo dia você está sentindo uma crise de ansiedade. Todo dia teu coração dispara, você tem sudorese, tem gente que tem disenteria, tem gente que começa a colocar tudo que comeu para fora. Aí você tem que tomar cuidado. Tem que procurar ajuda, né? Porque já virou algo patológico. Lá no Instagram, eu expliquei um pouco lá nos posts, né, sobre o que é uma ansiedade patológica e uma ansiedade normal. Então, a gente tem que ter cuidado. Por isso que eu convido vocês a fazer parte da imersão, né, porque lá a gente vai poder conversar melhor. Eu não vou poder analisar caso a caso, mas eu vou poder ajudar vocês com relatos, com as questões. Eu trago a pseudociência e a ciência também, né, porque o misto, como eu falei para vocês, a gente, terapias complementares se complementam, vai ajudar vocês a despertarem e a entender melhor o que é que passa com vocês, o que é que faz disparar a ansiedade, como é que faz para não deixar essa ansiedade disparar. E lá na imersão, você vai poder dar o seu relato. E quem sabe não é você que eu vou chamar para a gente fazer alguns testes, né? Então, eu convido todos vocês para fazerem parte da imersão Dominando a Ansiedade, dia 2 de fevereiro, às 8 horas da noite. O link de inscrição está lá no perfil da minha bio. E se vocês estão gostando dessa live, aperta aí no coraçãozinho para eu saber, né? A Shirley saiu novamente, vou ver se ela já voltou. Creio que não ainda. Ela está com um problemazinho na energia da casa dela. Mas, enfim, ela já deu o relato dela. Eu sou muito agradecida a ela. Essa live vai ficar salva, né? Quem tiver mais alguma dúvida, né, sobre como vai ser a imersão, me manda um direct, tá? Que eu não prometo responder na mesma hora, porque são muitas mensagens. Mas, enfim, quando você se inscreve lá na imersão, no link da minha bio, você coloca o seu e-mail e vai ser direcionado para o WhatsApp, né? E lá no WhatsApp é onde você vai receber todas as informações de como vai ser, né? Você vai receber o link de acesso à aula e, enfim, vai ter algumas surpresas lá, né? Então, quem aqui conhecer alguém que está passando por esse problema de ansiedade, faz o convite, né? Às vezes a gente quer dar um presente a alguém e não sabe o que é. E esse presente pode ser o convite, né? Natália, tu vai dar tudo isso de graça? Pronto, em troca eu quero que vocês curtam essa live, né? Eu quero que vocês comentem para gerar engajamento. Pronto, é a nossa troca, né? Como é que vocês me ajudam? Fazendo isso, me indicando, né? Então, o Instagram vê que é relevante, eita, o conteúdo dessa mulher e vale a pena entregar a outras pessoas. E entregam.
Natália, eu não concordo com tal coisa, me manda um direct e a gente conversa, porque eu estou aberta aqui a sugestões, eu não sou a dona da verdade e acho que estou longe de ser, mas a gente está aqui para aprender, né? Então, com a minha jornada, com a minha caminhada, de já ter atendido um monte de pessoas, de já ter ajudado muita gente, eu até fico brincando que eu errei muito não ter pedido o depoimento dos outros antes, eu não sabia que era tão importante, agora eu estou pedindo. Agora, quem quiser, quem já se consultou comigo e quiser fazer uma live comigo ou me dar um depoimento por vídeo, por favor, façam isso agora, que agora eu perdi o meu medo completamente. E olha só, pessoal, como é importante. Eu antes era uma pessoa muito ansiosa. Eu não conseguia falar em frente às câmeras. Até mesmo aqui na minha casa, quando eu começava a falar, se chegasse alguém aqui perto, passasse por aqui, eu travava. Eu começava a suar frio. Eu não conseguia mais. E hoje, olha a leveza que eu estou aqui. Olha a leveza. Se me botarem pra dançar, vocês viram que eu fiz a dancinha lá no Instagram, né? Foi uma graça aquela dancinha. Foi eu imitando a minha irmã fazendo. E foi leve, né? Então, eu sou a prova viva como dá certo, né? E, enfim, se eu não tivesse tanta certeza que tudo que eu venho estudando, que eu venho aplicando em mim e nos outros dão certo, eu não daria minha cara a tapa e estaria convidando a vocês para fazer parte de um evento, e gratuito ainda mais, ao vivo, né? Onde eu vou mostrar para o Brasil todo essa minha metodologia, né? Eu não seria louca de fazer isso se não desse certo, né? E outra, a Shirley não estaria aqui, vocês viram, eu não conhecia a Shirley, ela era minha aluna, eu nem sabia, né? Eu sou professora universitária, mas eu não sabia. Por quê? Porque aula remota, ela não ligava a câmera. Ela fez a mentoria sem ligar a câmera. E eu vim saber depois de um relato dela que ela passou para mim em áudio e escrito pelo WhatsApp. Então, mais uma vez eu vos digo, vamos participar da imersão e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, eu vou ficando por aqui. A Shirley não voltou mais. Eu creio que a energia da casa dela deve ter caído de vez. Eu estou muito agradecida por vocês terem ficado comigo até agora. Muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. Sexta-feira tem live, viu? Eu ainda não decidi o tema. Quem quiser me dar uma sugestão, manda lá no meu direct que a gente analisa ou acolhe, né, a tua sugestão. Espero vocês na minha imersão Dominando a Ansiedade, dia 2 de fevereiro, às 8 horas da noite. Se inscrevam, está lá na minha bio, tá? Muito obrigada, pessoal. Um cheiro no coração de vocês. E até sexta-feira e dia 2 de fevereiro na imersão com a bênção de Deus. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.